Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham curtido a aula anterior e vamos para mais uma aulinha de história. Essa será a nossa aula de número 37. Estamos na semana 22, é a segunda aula de hoje, olha só. Então vem comigo, vem com a professora, se liga. Espero que você tenha tido tempo de tomar aquela aguinha, porque vamos então para mais uma aula de história. Na aula de hoje na aula de agora, segunda aula de hoje, vamos estudar o capítulo 11, tá? Capítulo 11 do nosso livro didático, então sem demora, vamos nessa porque precisamos avançar. O que temos para hoje, professora? Qual vai ser então a nossa aulinha? Nós vamos nos fazer uma retomada de conteúdo e vamos estudar o Império Mali e Gana, conhecendo aí um pouquinho, introduzindo Gana. E faremos, claro, uma retomada a partir da figura de Nzinga. Bom, então vamos lá, essa é a visão geral dos povos africanos antigos. Já trabalhamos essa imagem outras vezes em outros momentos, tá bom? E aí, vamos nessa, galera. Olha só. Onde estamos, professora? Olha só, vamos só retomar rapidinho o que nós vamos estudar. Isso aí, galera. Vamos estudar o Reino Mali, já estudamos Angola e o Congo, lembrando que Angola era território congolês. E o Mali nós vamos entender agora. Se liga então que Congo e Angola estavam na África Central e o Mali vai estar no oeste da África, tá? E essa informação para nós é interessante porque ela nos diz muito. Retomando aí, vamos voltar para a imagem da aula onde finalizamos, né? Finalizamos falando então de Nzinga, a guerreira espanhola, a rainha guerreira espanhola, não, desculpa, africana, que combateu aí os portugueses até cerca de 1663. Falamos também, curiosamente, que a África, ela tem essa experiência, tem esse registro, né, da participação efetiva das mulheres no meio político. Trouxemos exemplos, né, uns nomes de algumas das mulheres, como Nefertiti, Amina Seco, Sabá e Nzinga. Sabá, a famosa rainha esposa de Salomão. Já falamos que ela também era africana. Então é só para marcar aí essa presença. Além, claro, das mulheres que compunham o conselho ainda em Congo, esse conselho que governava o Congo junto com o rei, um conselho composto por 12 indivíduos. Desses 12, 4 eram mulheres que representavam as avós do rei. Fazendo essa retomada, vamos então entrar em Mali. Se você pensa de repente que quando estudamos África, vem na nossa cabeça apenas fome, miséria e guerras e tráfico, não, a África tem muito mais a oferecer e nós vamos conhecer agora. Bom, o reino que nós vamos conhecer, nele, se você acha que é fraco, foi o reino e nele existiu o homem mais rico do mundo. Ninguém até agora superou a riqueza de Mansa Luquene, ninguém mais que ele. Tá? Vamos conhecer quem é e por que razão ele se tornou tão importante. Guarda bem essa imagem, porque ela é muito curiosa. O Império do Mali, vamos lá, quem era esse império, de onde ele surgiu, como ele se formou, né? Quem são esses povos, tá? Olha só, acompanha conosco então o primeiro parágrafozinho, diz o seguinte, que o Império Mali foi constituído por povos de etnia mandinga que se espalharam, expandiram-se pela África. Quando a gente pensa em expansão, é domínio de território. E eles estavam liderados por um cara no passado chamado Sundiata Keita, no século XIII. Daí Sundiata Keita liderou esses povos, dominou esses povos, inclusive o reino de Songa. E passou então a ser chamado Reino Mali. Vamos para as imagens, porque mapa fala, diz a professora Silvana. Vocês gostam, né, de um mapinha? Vamos lá, então, entendendo. Galerinha, se anima, hein? Se anima aí, vamos nessa. Olha só, esse território em laranja, acompanha o mapa, é o território da região chamada povos Mandinga. Sundiata Keita liderou os povos dessa região. Eles avançaram, tomaram o reino de Songhai e fundaram o reino Mali. Repetindo, Sundiata Keita vai ser então o cara que vai liderar os povos de etnia mandinga
tomarão o reino de Songhai e fundarão o reino do Mali, conforme dito aqui na nossa transparência, tá? O que vai acontecer? Convertido ao islamismo por influência árabe o povo do Mali tinha sua capital em Niani, no sul do território. Olha só, o Império Mali ele é geograficamente dividido, pensado em alguns momentos. Ele vai ter cidades importantes, como Niani, Tumbuktu e outras cidades importantes perto do rio Níger. Bom, Sundiata Keita vai converter-se ao islamismo, por quê? Porque ele queria fortalecer as relações comerciais com os árabes islâmicos do norte da África. Então ele queria estreitar essa relação comercial com esses caras, ele vai então se converter ao islamismo. E, claro, ele era muito forte e procurava com isso proteger o seu império dos berberes, que eram os povos ali nômades da África do norte mais da África. Então, até a estratégia de mudar a capital para Niani foi uma estratégia de fortalecimento e proteção da capital. A economia Mali era ela toda baseada em ouro. O Mali foi o responsável principal pela produção de ouro, mas também ele pensava agricultura, artesanato e comércio. Você tem uma ideia, o Império Mali possuía, nesse período, no século XIII, cerca de 2/3 de todo o ouro do planeta. Tá? 2/3 de todo o ouro do planeta estava repousado sobre Mali. Se você pensa então que Sundiata Keita era rico, Mansa Luken era mais rico ainda, porque além de possuir, Mansa Luken é o neto de Sundiata Keita, que é o cara aqui da foto. Só vou te mostrar no início da nossa aula esse carinha, porque além de possuir todo o ouro do Mali, ele vai estabelecer uma política de expansão e domínio territorial de outros povos. Então, o Império Mali durará muito tempo por conta da riqueza que ele possuía. Ele tinha um exército poderosíssimo, o Império Mali tinha riqueza, dominava a região, controlava um exército poderoso. E um detalhe interessante, embora os caras fossem islâmicos, o Mansa do Império Mali, independente do período, respeitava as religiões dos povos subjugados. Então, o Império Mali, no seu processo de expansão territorial, ele respeitava as religiões dos outros povos, e só o fato de ele fazer isso diminuía drasticamente o confronto. Não havia uma imposição para que os povos dominados não havia uma prerrogativa de que o povo dominado deveria converter-se ao islamismo. Desse modo, o Mansa do Império Mali, ele foi mantendo-se no poder, chegando o Império Mali a durar 230 anos. São muitos anos de existência. Então, a duração foi vastíssima. O Mali, além de ouro, da agricultura e da pecuária, ele tinha um comércio fortíssimo em nós de cola, sal. E o sal, nesse período, era tão valioso quanto o ouro, tá? Então, assim, ele possuía duas riquezas fundamentais. Se você aprendeu bem a aula sobre mercantilismo comercial, e nós falamos disso na aula anterior, você sabe que nós estamos já chegando no mercantilismo comercial. Então, os olhos da Europa vão estar voltados sobre a África, e grande parte das lutas pelo território africano repousam aí no problema do domínio dos metais. Então, no começo da história do Império Mali, nós vamos ter Sundiata Keita, o líder que vai, então, a pessoa que vai liderar a população de dinastia, né, de etnia mandinga, dominar o reino de Songhai e fundar o Império Mali. Mas é de Sundiata Keita toda a descendência do Império Mali. Você tem uma ideia, o neto dele, Mansa Luken, que é o homem mais rico do planeta,
até agora, não confunda, não é o avô, mas o neto, Sundiata Keita, ele vai empreender uma viagem curiosíssima até a cidade sagrada de Meca. E essa foto lá do início da aula é parte dessa expedição. E contam-se aí os historiadores do Império Mali que ele distribuía ouro aonde quer que passasse. Então, veja só. Aí você me pergunta, professora, só retomando, por que esse império durou tanto? Porque os caras tinham exército profissional, respeitavam a religião dos outros povos, ou seja, eles dominavam outros povos, mas não obrigavam os povos dominados a seguirem a religião islâmica. E no passado, o avô do Mansa, Luquen, tinha submetido-se, né, convertido-se à religião muçulmana islâmica para estabelecer contato com os árabes que já dominavam o norte da África. Bom, vamos então retomar para o nosso material. Veja o que nós estamos dizendo aqui. A sua duração e poder estava devido aos controles de ouro, política de respeito às tradições e vontade dos povos dominados, e possuía um exército poderoso com arqueiros, lanças e cavalheiros. Como se deu então o declínio? Um detalhe interessante. Deixe-me só me situar aqui rapidamente para vocês. Isso, muito bem. Você tem uma ideia, então? Nós vamos ter que... Eu estou falando então de Mansa, mas eu não expliquei o que era. O Mansa no Império do Mali, nada mais é do que um título que se assemelha, por exemplo, ao título de faraó no Egito, ok? Então, assim, o Mansa, para a região em que estamos estudando, esse ser, né, esse imperador, ele vai receber o título de Mansa porque, além de ele ser imperador e ter poder econômico, político e social, ele também terá influência nessa referência religiosa. Então, o Mansa no Império Mali, ele vai ser então tão especial, né, tão divinizado quanto o faraó do Egito. E veja que apenas uma parte do deserto os separa. Então, essa liderança, esse imperador no Mali, esse indivíduo no Mali será chamado de Mansa, né? Esse imperador terá o título de Mansa, e no Egito de faraó. Só para que vocês se situem, pensando então que o Egito está dentro ainda da África, ok? Então voltemos aqui para a nossa apresentação. Então, como que esse Mali, né, como que o Império Mali vai entrar em decadência? Mas antes de falar da decadência, é importante lembrar que ele também manteve-se no poder, não só porque possuía ouro e prata, e também um exército forte, etc., mas por uma política forte de domínio de outros povos, e também porque quando ele converteu-se ao islamismo, a dinastia então de Sundiata Keita vai construir uma cidade poderosíssima chamada Tombouctou. E nessa cidade, junto com a construção da cidade, vai surgir uma universidade chamada Sankoré, aí existente ainda hoje. Nessa universidade, já que a cidade toda estava envolta na produção e na exportação de ouro, na extração de ouro, sal e etc., a cidade vai se fortalecer e se tornará um centro econômico poderosíssimo na África, tá? Então, Tombouctou vai ser exatamente essa Mesopotâmia do passado, vai ser essa cidade importantíssima. E lá, Sankoré vai ocupar esse espaço privilegiado, porque na Universidade de Sankoré, além de se ensinar o Alcorão, ensinava-se também matemática, lógica, astrologia e etc. Então, havia uma produção intelectual muito forte na Universidade de Sankoré, que, aliás, existe ainda hoje. Então, a dinastia de Sundiata Keita privilegiava bastante o respeito à religião dos outros povos e valorizava a produção científica, valorizava o saber. Então, essas características sociais, políticas, etc., justificam a longa duração do Império Mali aí por cerca de 230 anos, ok? Só para ficar aqui a curiosidade,
O mais interessante nessa foto que eu trouxe é o fato de, se você vê essa imagem, você vai dizer, nossa, professora, é bem exótica essa construção. Sim, ela é feita em adobe. Se você não sabe o que é um adobe, é barro amassado. E a estratégia utilizada era para conter o sol. Então, aí dentro havia um frescor muito legal. Por quê? Porque as paredes em adobe, ou seja, as paredes em barro molhado e amassado, filtram o calor do deserto, né? Se você observou no mapa, Mali já está muito próximo ao deserto do Saara, então era muito quente a região. São estratégias, então havia, se você pensar o Império Mali, pensa exatamente nessa cidade, nesse império que além de rico estrategicamente político, vai ter ainda uma vasta produção econômica, intelectual e cultural muito grande, ok? Curtiram? E o cara mais rico do mundo sim, não é o Bill Gates, chora Bill Gates, não é o Bill Gates, nem tampouco o dono da Amazon Prime, mas quem você já imagina? Sim, o imperador, né? O Mansa do Império Mali. Então, o Mansa é o cara mais rico, dono de toda a plata. Ninguém até agora se comparou a ele em riqueza. Ok? Fica essa curiosidade. Então, o Império Mali é muito legal. E tem uma outra curiosidade que vocês não sabem, talvez, antes de falarmos em Gana. Mas em Mali havia uma tradição oral, porque antes de criarem a Universidade de Sankoré, o saber do Império Mali, as tradições eram passadas através do que a história chama de oralidade, ou seja, os eventos, as narrativas que mantêm viva a memória daquela população eram registradas por meio da contação de histórias. E essa contação de história eram dadas pelos griots. E quem eram os griots? Eram homens, aqueles mais dotados de respeito pela sociedade. Esses senhores, é importante que fossem anciãos, então esses anciãos do Império Mali eram chamados de griots porque eram conhecidos como bibliotecas vivas. Então veja, muito antes de chegar à universidade, o Império Mali tinha essa preocupação com a manutenção, com a perpetuação de sua história e a história do seu povo. O Mansa do Império Mali demorou muito a ser conhecido. Ele vai ser apresentado ao mundo porque ele faz essa viagem, né? Ele faz essa viagem, essa migração até Meca. E aí ele aparece num cenário maior que a África, tá? Então, o Mansa, só para retomar, é um título de origem quase que divina, assim como o faraó. Então, o Mansa concentrava em si poderes econômicos, espirituais, financeiros e etc. Tá? Então, esse griot, nada mais, nada menos que as conhecidas bibliotecas vivas. E se você, como meu aluno de história, já leu, por exemplo, O Pequeno Príncipe de Antonin Exupéry, já percebeu que ele vai contar a história de um baobá. Se recorda? Se você é um bom leitor, uma boa leitora, já conheceu então O Pequeno Príncipe, que não vou logo dizer antes que perguntem no chat, hein? Não é um livro infantil, tá, galerinha? Os temas ali presentes são muito psicanalíticos, muito adultos, tá? E muito legais. Então, vale a pena a leitura. É um livro que alcança da infância até a idade adulta. Bom, e essas bibliotecas vivas, só retomando o raciocínio, quando mortos, eles eram enterrados nessas árvores maravilhosas chamadas baobás, apresentadas ao mundo por Exupéry, Antoine Exupéry. Então, esse escritor francês vai perpetuar a história do baobá, narrando, colocando ele nessa literatura, e eu lembrei disso agora e quis discorrer para deixar a aula mais legal, ok? Então, esse é o Império Mali. Tá passando um ruído aqui da minha aula, aqui atrás, tá? Então, esse Império Mali é muito curioso e, além de todas as curiosidades que nós já apresentamos, ainda tem esse fator apaixonante, que é a contação de história como uma estratégia de manter viva a história e a tradição daquela população. Depois da criação da Universidade de Sankoré, esse papel ficou atribuído aos sábios ali
presentes, aos professores, né, ali presentes. Curtiram? Império Mali é super legal. E vamos então conhecer o reino de Gana, tá? O reino de Gana, que foi formado pelo povo sonoquês no século IV. Vejam que todos os povos que estamos tratando na África são povos antigos. Vamos voltar no nosso mapinha, porque o que vocês já sabem, mapa faz o que, galerinha? Mapa fala, isso mesmo. Mapa fala, vamos procurar Gana, que eu não marquei aqui, né, galerinha? Guiné, cadê meu Deus? Será se não tem aqui a nossa Gana? Não é possível. Você está enxergando? Não é possível que eu não marquei. Tá? Não. Aqui, Gana, achei. Não é possível que a professora esqueceu de marcar Gana, né? Que era o outro ponto da nossa aula. Tá aqui, ó. Gana, bem pequenininho aqui, ó, tá? Nós vamos falar um pouquinho desse império, vamos retomar na próxima aula, na aula de quarta-feira, mas vamos falar um pouquinho desse império que está aqui na parte mais ocidental da África, tá? Então vamos entrar nesse território. Lembrando que já estudamos até agora alguns impérios e Gana é o quarto reino que vamos estudar. Então esse reino foi fundado pelo povo sonoquês no século IV. Ele controlava eles controlavam as minas de ouro e de toda a região que estava ali sob o domínio desses caras. Por que motivo nos interessa estudar Gana? Pelo tráfico de escravos e essa relação que conecta Gana ao Brasil. O poder do rei era centralizado e assim o rei era chamado, o rei era centralizador, chamado de Gana, e sua capital do reino também. O exército em Gana era fortalecido e centralizado. E aí essa centralização do poder em Gana levou a dominar as cidades vizinhas, cobrando tributos. Então veja, a estratégia de manutenção do poder se deu sempre, desde os povos incas até Gana, sempre pelo domínio de outros povos. A Europa fez isso, a África fez isso, os indígenas da América do Sul fizeram isso e é parte da historinha da raça humana nessa terrinha. Vamos lá. Então os reis de Gana e grande parte da sua nobreza converteram-se ao islamismo. Ai, professora, faz todo sentido, claro, converteram-se ao islamismo, porque até eu já coloquei para vocês, o norte da África era muito mais voltado ao islamismo, enquanto o centro-sul é muito mais cristão. Ficou clara a diferença? E isso surgindo lá no século passado, né? Um período que estamos estudando. Então, os reinos de Gana, assim como o Império Mali, converteu-se também ao islamismo, a nobreza desse território, tá? Pelo contato com os povos árabes interessados ali no ouro presente naquele território. E como se deu a decadência do Império Gana? Ocorreu quando o Império de Almorávida, formado por povos berberes islâmicos, povos do norte da África, nômades, já aprendemos sobre eles quando estudamos impérios islâmicos, conquistaram os povos ganeses. Então, assim, quem vai dominar Gana são os berberes, que nada mais eram do que povos do norte, povos nômades convertidos ao islamismo. Aqueles povos que andavam em camelos ali, como transeuntes, como comerciantes. Ok, galerinha? É isso aí. E a gente vai finalizar, então, a nossa aula relembrando pontos centrais, mas sim, nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha super curtido o nosso encontro com Gana e com o Império Mali. O Império Mali, seguramente, ele é muito sedutor, né? Tem muita informação legal para nos mostrar. Curiosidades, é importante lembrar que a conversão desses caras ao islamismo foi puramente política, né, e econômica. Mansa é o título que o imperador do Mali recebeu e se assemelha aí ao faraó. E é interessante que no Mali havia império, Gana havia reino, ok? É importante trazer essa diferença bem clara. E nós ficamos por aqui. Um beijo grande. Desejo a vocês
que estejam bem e já pensando aí que na próxima semana teremos a nossa AP2 no mesmo formato da AP1. A prova ficará aberta por 24 horas, vocês terão 2 tentativas e é importante lembrar, já está na nota que a supervisão publicou no site da escola. É importante lembrar que se você optou por fazer apenas a segunda tentativa, somente aquela será avaliada pelo AVA, né? Será considerada. É isso aí, então. Um beijo no coração de vocês, um bom resto de aula, um bom resto de segunda-feira e nos vemos na quarta. Tchau!